Olá, meu nome é Thales e hoje eu vou fazer meu segundo vídeo no tema de criação de personagens. No vídeo anterior eu trabalhei sobre as competências e os traços de um personagem e dessa vez, nesse vídeo, eu vou trabalhar sobre a personalidade e os comportamentos desse personagem. Assim como no vídeo anterior, eu vou abordar alguns tópicos, fazendo algumas perguntas sobre eles para incentivar e gerar ideias sobre o personagem. Gerar uma personalidade natural para um personagem é bem difícil. Então, a ideia desse vídeo é gerar pontos chaves e traços importantes que dão uma naturalidade e dão uma certa essência para o personagem para que faça ele ser mais natural e mais vivo no ambiente. Para gerar esses pontos chaves, eu uso 4 grandes tópicos que abordam algumas coisas de personalidade e comportamento. Os 4 tópicos que eu utilizo são disposição geral, orientação de vida, sociabilidade e hábitos. Então, começando pelo primeiro tópico, disposição geral. Esse tópico aborda qual é a vibe do personagem, qual é o estado emocional e de disposição que ele tem no básico. Então, a primeira pergunta seria o quão sujeito à emoção o personagem é. Ele geralmente se encontra em que estado? Ele é feliz, empurrado, melancólico, animado, calmo, contemplativo, nervoso? O quão rápido que ele muda essa disposição? Ele tem algo em específico que muda essa disposição geral dele? Alguma situação que faz que ele mude completamente de atitude? Alguma emoção que ele quase nunca manifesta? Ainda algum estado que ele nunca está? Por exemplo, um personagem que nunca está calmo? Ou que nunca está com raiva? Ou que ele só entra em raiva em momentos específicos? O segundo grande tópico é orientações de vida, que são tópicos que abordam como o personagem vê o mundo, se orienta no mundo e quais são as linhas guias que ele tem na vida. Ele é otimista? Ele é idealista? Como que ele imagina a sociedade? Ele é, por exemplo, um elitista? Ele é uma pessoa ortodoxa? Como que ele toma atitudes? Ele é metódico, espontâneo, pragmático? O quanto que ele visualiza o futuro? Ele é visionário? Ele é progressista? O quanto que ele se valoriza? Ele é responsável? Ele enxerga alguma coisa de maneira deturpada? Por exemplo, ele tem algum preconceito muito forte contra uma certa organização, contra um certo grupo de pessoas? Ele é curioso com algum tema em específico? Ele segue alguma religião, algum dogma, algum código de conduta? O personagem tem alguma filosofia específica na vida dele que ele usa para abordar as coisas? Essas são as coisas que abordam nas orientações de vida do personagem. O terceiro grande tópico que eu abordo são em relação à sociabilidade do personagem. Como que ele se comporta com as outras pessoas? Ele tem algum tipo de pessoa que ele evita, que ele gosta de se comunicar? Ele tem alguma facilidade ou dificuldade com determinados tipos de pessoas? Ele é empático? Ele se engaja e se interessa por outras pessoas? Como que ele age diante ao amor? Ele é cru? Ele é romântico? Ele manipula as outras pessoas ainda? O quão confiante ele é de si? O quanto ele confia nos outros? Esses são aspectos que refletem da sociabilidade do personagem. E por último, no quarto tópico, eu tenho hábitos e gostos. O personagem tem algum vício, é algum hábito inconsciente, uma ação que ele repete, repete e não sabe direito por quê, ou ele sabe por quê e não quer, mas continua fazendo? Ele tem algum gosto ou desgosto que é levado a outro nível? Ele, por exemplo, detesta casas verdes, que seja, algum hábito ou gosto que reflete no personagem. Então, em geral, quando eu crio um personagem, e eu estou trabalhando com a personalidade e o comportamento dele, eu penso em várias características principais, abordando esses 4 tópicos, para dar algumas certas cores às ações dele. Eu geralmente faço umas poucas, e conforme eu vou criando e gerando as outras coisas do personagem, por exemplo, as competências que eu falei no vídeo anterior, ou ainda histórias ou os dilemas que eu vou abordar depois, eu gero outras características de personalidade para ele. No final, eu não faço centenas de pontos para o personagem, e sim eu faço uns 5 ou 6 tópicos para dar vida ao personagem. E depois eu ainda adiciono alguns detalhes mais finos de hábitos, coisinhas que ele gosta de fazer, de gostos e desgostos do personagem, e coisas que dão uma certa vida e certo gosto a esse personagem. E por último, é importante lembrar que um personagem ele é mutável, muito mais que as competências e os traços. As características de personalidade, como ele vê o mundo e como ele interage com as coisas mudam bastante com as experiências de vida dele. Então isso faz com que ao longo de uma história esses traços mudem bastante. Então, começando o exemplo, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Laura, a personagem que eu estabeleci um pouco no vídeo anterior.
A personalidade dela não está diretamente associada com as competências delas, então eu vou abordar um pouco um tema de cada tópico. Então, na disposição geral, eu queria com que ela não fosse uma personagem extremamente racional e tivesse uma valorização do sutil. Então, ela valoriza bastante os sentimentos e ela se baseia bastante no que ela está sentindo e vivendo para determinar as ações dela. Dentro das orientações de vida, eu pensei em alguma coisa que desse um traço para ela e o que eu achei foi uma vontade e um gosto por compartilhar experiências. Então, a Lore acredita que compartilhar conhecimento, compartilhar histórias e conversar com os outros é a maneira de se progredir no mundo e é isso que ela põe para frente. Então, ela gosta de compartilhar as coisas. Dentro do tema de sociabilidade, eu pensei em 2 traços. O primeiro deles é que ela é intrometida e ousada. Ela não acha que as pessoas deveriam segurar coisas por si e, portanto, ela faz perguntas e ela se mete onde talvez ela não deveria. E pelo mesmo fator, ela acaba adentrando e não tendo muito medo de perguntar e fazer ações que afetam a zona de conforto e saem da zona de conforto dela. E o quarto ponto que eu criei, então, dentro da sociabilidade, seria que ela é crédula. Ela está acostumada em acreditar e que as outras pessoas também teriam uma vibe de dar o conhecimento aos outros, tem essa mesma esperança que ela, e, portanto, ela dificilmente duvida do que as pessoas falam para ela, a não ser que ela tenha motivos válidos para fazer o contrário. Além disso, dentro dos gostos, eu estabeleci 2 pequenas coisas. Primeiro, que ela gosta de música, e em segundo, que ela desgosta de avareza, que seria algo que iria contra o compartilhamento de experiências dela. Então, essa é a vibe geral da Laura dentro do personalidade e comportamento. Com esses 4 tópicos e esses pequenos gostos, eu já consigo dar uma certa atitude e um certo molde na personalidade dela. Eu vou abordar um pouquinho mais esse tópico quando a gente abordar a história, que eu vou pegar mais alguns detalhes que surgiram quando eu criei a história dela. E é isso aí. Bom, então esse foi meu vídeo sobre criação de personagem, em específico sobre personalidade e comportamento de um personagem. Eu abordei 4 tópicos grandes: a disposição geral, as orientações de vida, a sociabilidade e os hábitos do personagem. Depois disso eu dei um exemplo com a Laura e fechei um pouco esse tema. Eu ressalto aqui que nem no exemplo, o objetivo não é responder todas as perguntas, mas sim pegar e gerar alguns elementos-chave que deem vida ao personagem. E além disso, é dar uns guias para ajudar a desenvolver as histórias e os conflitos do personagem. Eu tenho uma fonte que eu usei de base para isso, além das minhas próprias experiências, que é o Ash's Guide to Personality, que eu vou botar no link aqui na descrição. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, por favor, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, espalhe para pessoas que gostam. Se você tiver algum tema interessante para abordar nas personalidades, por favor, comente. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre histórias, segredos e conhecidos. Até a próxima!